porque eu acredito muito em você ouvir as pessoas e trazer diferentes perspectivas, né? Enriquecer com diversidade de pensamento. Então isso me ajuda a estar à frente de um RH que tem que falar muito sotaques, porque não é só sobre vários países, é também sobre um estados, Brasil que tem muita diversidade. Você está contratado, o podcast sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Oi, turma, sejam bem-vindos a esse episódio do Você Está Contratado com a Vivian Broge. Eu e Gerson vamos ter o prazer de bater um papo com ela. Super prazer, bem-vinda, Vivian. A Vivian não tem pouca coisa não, tem RH e marketing na TOTUS. Oi, gente, obrigada pelo convite. Sempre feliz de estar aqui batendo papo com vocês. Bora. Então, uma das maiores empresas brasileiras, uma empresa gigantesca de tecnologia e uma empresa brasileira global, multinacional, né? Como é que é estar à frente do RH de uma empresa de tecnologia global? Acho que tem tecnologia e global, tem duas coisas aqui importantes para mim. Acho que tem várias coisas aqui para contar, né? De onde veio essa história? Primeiro, eu estava fazendo, na verdade, um coaching para pensar minha carreira depois dos 60. Tá longe ainda. Tá longe. Você é planejada. Eu sou, mas eu também me deixo navegar nas oportunidades que aparecem, né? Mas eu digo que planejamento é bom pra gente improvisar com confiança. Então, eu tenho pensado na minha carreira lá na frente. E aí, tava pensando em tudo isso e comecei a me fortalecer para ir para conselhos, né? Eu acho que eu tenho bastante coisa para oferecer no futuro para conselhos, e mesmo já, né, atuando e tal. E aí, fazendo formações e tal, eu sou do PDEC, né, o grupo do IBGC de mulheres, né, em conselho e tal. Eu comecei a participar de alguns processos seletivos para conselho, e aí eu comecei a receber de forma, assim, meio recorrente que, seu currículo é muito legal, você trabalhou em vários setores, você tem muitas experiências em áreas diferentes, para além do próprio RH, mas você não sabe nada de tecnologia. E daí comecei a ficar com esse negócio. Falei, cara... Te incomodou esse comentário, né? Super me incomodou, assim. Eu fiquei alguns meses, eu diria, refletindo sobre isso. Falando, cara, acho que eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E daí, apareceu um headhunter falando da TOTUS. Então, se era para resolver o problema, que fosse com a maior do Brasil. Mais divertido, mais bacana, mais legal. E brincadeira à parte, né, assim... Então não tem coincidências, né? Não tem coincidências. O planejamento te permite... improvisar com confiança. Uhum. É isso. Também. Mas assim, eu tava pensando sobre isso E aí, quando veio a TOTUS, eu acho que tem várias coisas legais aqui. Primeiro, uma empresa brasileira. Nos últimos anos da minha carreira, eu tenho privilegiado olhar para as empresas brasileiras, porque eu acho que o motor de inovação do Brasil está aqui, está nas nossas pessoas. E aí, a gente fomentar, acelerar negócios com as empresas brasileiras faz muito sentido para mim. Então, o fato de ser uma brasileira de tecnologia... me chamou tremendamente a atenção. Depois tem uma coisa muito legal, que e você falou do global, né? Que a gente brinca lá na TOTUS que o headquarter intergaláctico é aqui, né? Então, assim, você tem um nível de exposição, de autonomia, de tomada de decisão, de olhar para a estratégia de construir futuros possíveis, que é muito diferente de você estar numa subsidiária. Eu já trabalhei em multis também, vocês sabem disso. Então, consigo fazer o paralelo com tranquilidade. Então, acho que é muito legal você estar à frente de quem protagoniza um mercado. Em quantos países está a TOTUS? Hoje, a gente tem operações mais na América Latina, mas a gente segue os nossos clientes. Então, a gente tem 40 países. Nossa. Claro, porque vocês atendem contas internacionais e vocês estão junto com esses clientes lá na ponta, né? Então... Quantas pessoas são? Ao todo, quase 12.300. Tá. Ao todo, pensando nos próprios. Se eu for somar aqui os nossos franqueados e tal, que são também a nossa cara, a gente vai para 16 mil, mais ou menos. Muito bacana. Nossa Senhora. A gente que teve o privilégio de conhecer a estrutura da TOTUS aqui em São Paulo, né? É um mundo aquilo, né? Né? Quem olha de fora e não sabe o que que a TOTUS está ali, parece um shopping center, né? Então, a estrutura é gigantesca, cheia de gente, inovação na veia, aquela empresa pulsante, né? E eu me sinto muito também lisonjeado, né? Todo brasileiro que pisa na TOTUS, eu acho que tem esse sentimento, né? Do tipo, cara, que bacana esse ambiente, que bacana esse ecossistema que a TOTUS formou aqui no Brasil, né?
É um tremendo orgulho, né? É um tremendo orgulho para o brasileiro, né? E aí, como é que é fazer o RH para outros países, para outras culturas, nacionalidades? Acho que, primeiro, minha história, né, assim, eu sou filha de 2 estrangeiros, então essa coisa de você viver com a multiculturalidade é algo que fez parte da minha vida sempre. Então, sempre tive esse desejo de olhar para o que soma, né, assim, como que a gente olha e traz o que é DNA de cada um dos países para fortalecer um posicionamento, para fortalecer as pessoas, para fortalecer a empresa. Então, acho que, e as minhas experiências de carreira, né, eu trabalhei muito em outros países, né, nas minhas experiências pregressas. Então, eu sinto que foi me moldando para chegar nesse momento, porque tem uma responsabilidade grande de você ser quem faz as políticas, quem pensa a estratégia, né? Tem um lugar de a gente realmente querer somar. E é muito legal estar à frente disso. Trabalhando em multinacional aqui no Brasil, a gente sofre do problema da matriz querer editar tudo que é regra para cá, sem olhar muito para a realidade local, né? E a gente sempre debatendo e brigando, né, contra isso. Então, acho que esse aprendizado você teve, né? Super. Ouvir mais as pontas, né? Super, construir junto, né? Eu acho que tem uma coisa que eu valorizo tremendamente, a história da colaboração. Eu levo isso muito a sério. Hoje de manhã, inclusive, numa reunião com uma das business partners de uma das nossas unidades de negócio, estava falando sobre isso, que eu acredito muito em você ouvir as pessoas e trazer diferentes perspectivas, né? Enriquecer com diversidade de pensamento. Então, isso me ajuda a estar à frente de um RH que tem que falar muitos sotaques, porque não é só sobre vários países, é também sobre Todos os um estados, Brasil que Sim. tem muita diversidade. Sim. Como é que é a tua estrutura de RH? Quem se reporta para você? Quais são as caixinhas? Só RH ou RH e marketing? Então, eu vou entrar em marketing já. Não complica, vamos começar mais fácil. Que é outra coisa. A pergunta foi essa, Marcelo. Etapas. É o marketing, mas é aquele marketing de RH? É só o marketing pro RH? E o Marcelo, não, é o marketing da TOTVS. É isso aí. Então, isso aí é outro episódio quase, né? Daria um episódio. Daria um episódio para falar do marketing da TOTVS, né? Eu tô te cortando já, mas assim, que é brilhante, Vivian, diga de se passagem. Obrigada, a gente fica feliz de ouvir isso. Posso? Pode. Tá permitido. Go ahead, né? Como é que você dividiu o teu RH? Quais são as caixinhas? Eu tenho uma pessoa que cuida de todo o centro de excelência, olhando para todas as nossas unidades de negócio. Uma outra pessoa que cuida de engajamento, diversidade e gestão da mudança, que no nosso caso é bem relevante. A gente é uma empresa muito ativa, né? Não só do ponto de vista de tecnologia, que já tem isso na sua essência, mas também de M&As, né? Então, gestão da mudança tem que ter um olhar muito cuidadoso, né? Para extrair o maior valor desses movimentos. Né? A maioria das empresas não se preocupa muito com gestão de mudança. Sim. Mas numa empresa que muda tanto o tempo todo, o olhar de mudança para as pessoas é extremamente relevante, O né? seu contexto com certeza encorajou a ter, mas de qualquer maneira eu defendo que também é pioneira, é diferente do resto do mercado, que o pessoal não percebe o que isso pode trazer de resultado, de sucesso para projetos. Super concordo com você. E essa foi uma mudança que eu fiz chegando, né, na TOTVS. Eu olhei e falei, cara, aqui a gente tem uma oportunidade de colocar as pessoas no centro da mudança. E tá dando certo, tá sendo legal. Criamos uma metodologia proprietária pra gente, baseada no que tem de melhor e nos muitos aprendizados que a TOTVS já tinha de muitos anos fazendo M&As também, né? Sim. Bom, aí, além disso, eu tenho uma coisa que também não é comum no mercado, mas que quanto mais passa o tempo, mais eu acho que foi acertado fazer essa mudança, que eu tenho o time de atração junto, né, com o time de business partners. E deixar a atração junto com a mesma liderança que cuida das business partners, cuida de atração, faz com que o processo seletivo fique muito mais assertivo do ponto de vista de necessidade do cliente, mas também muito mais rápido, porque você diminui o interlocutor aí no meio do caminho. Então, essa é uma coisa que a gente mudou e que está sendo muito positiva, assim, pra gente. Tanto na experiência do candidato ou candidata, quanto na experiência das lideranças que estão participando dos processos. Né? Assertividade. Deu robustez absurda, né? E trouxe a conversa de negócio pra mesa, que eu acho que é sempre um desafio dos recruiters, né? De estarem mais com a temperatura do que está acontecendo naquela área, ainda mais numa empresa tão grande como é o caso da TOTVS. É difícil aprender tudo isso. Que tamanho é o RH da TOTVS teu lá? Ixi, eu nem sei separado, assim. Marketing e RH tem um 360, eu acho. É bastante gente.
Mas espera, não terminei. Daí... Eu sei que você não terminou, eu tô aguardando. E aí tem também uma pessoa que cuida da nossa unidade de negócios de R&D Station, que está comigo. E aí tem o marketing. Tá. Então, o marketing deixa eu poder falar depois, daqui a pouco a gente fala. Então, você está inovando na estrutura do RH, né? Que outras inovações você está trazendo para esse RH? Ixi, tá com tempo? Sim, queremos ouvir. Não, acho que essa é uma característica forte que eu tenho, assim, sou uma pessoa muito inquieta, que está sempre pensando futuro, pensando transformação. Eu acho que na minha carreira, eu até falo isso, né? Muitas vezes quando me chamam para falar assim, dá uma dica de carreira, eu acho que uma coisa que eu procurei fazer sempre é aceitar convites inusitados que me fizeram ao longo da vida, e eu procuro fazer convites inusitados para as pessoas. Mas inusitados em que sentido? Deixa eu qualificar isso. Inusitado no sentido de fazer a pessoa se lançar num novo ciclo de aprendizado. Né? Então, é muito o que eu tenho tentado fazer com o próprio RH da TOTOS, chamar as pessoas para experimentarem campos de atuação diferentes. E nesse contexto, a gente está super imerso na história de inteligência artificial, né? Assim, somos a maior empresa brasileira, a gente acha que a gente tem um papel grande aqui, não só da gente se educar e aprender e criar, obviamente, os agentes, né, para dentro do nosso negócio, mas também de educar e capacitar e fazer com que os nossos próprios clientes, que são mais de 70 mil clientes, possam aprender e extrair valor de toda essa tecnologia. Então, a gente está num momento muito de fomentar uma cultura de dados e IA dentro da TOTOS e de fomentar a experimentação. E o meu pai tinha uma frase que eu sempre falo, que eu super respeito e que se aplica aqui. O meu pai falava assim, quem convida dá banquete. Então, se a gente está convidando para isso, a gente foi um dos primeiros que se lançaram no laboratório de inteligência artificial que a gente tem junto com IDEA, que é a nossa área de dados e inteligência artificial, para criar agentes. Então, no Universo TOTOS, por exemplo, eu fiz a demonstração de um agente que nós, do time de RH, junto com o RH de produto, junto com o time de dados IA, criamos para trazer mais eficiência, tanto do ponto de vista de tempo como de assertividade, dos planos de desenvolvimento individuais das nossas pessoas. Trazendo tudo que a gente tinha de dado interno, por exemplo, para criar uma sugestão de PDI que depois é refinada pela inteligência humana. A gente acredita no inteligência humana mais inteligência artificial e bold no humana. Por isso, é refinada pela inteligência humana. Mas, tudo isso para dizer que a gente, RH, tem sido protagonista disso. E quando a gente faz isso, a gente cria novas features para os nossos próprios produtos. Então, isso também nos coloca no centro do negócio. E aí, isso te dá uma perspectiva muito diferente de RH, que não está tão acostumado a estar no centro da criação de produto. Esse agente especificamente de desenvolvimento para a pessoa, é a pessoa que interage, é o BP que interage, são os dois juntos, é o chefe? É a pessoa e com os inputs de todo mundo que teve. Então, por exemplo, se o BP colocou lá feedbacks, isso vai entrar nos dados que estão sendo além consultados, de dados que estão no sistema, que estão lá, exato. Né, planejamento sucessório, mas é a pessoa PDI, e o gestor. Feedback de avaliações, metas, assessments, salarial, promoções todos os feedbacks que a pessoa já recebeu ao longo da vida, ele consegue trazer o que é padrão para essa pessoa, desafio padrão e também talento, né? O que essa pessoa tem de recorrente, e tá bem calcado em a gente explorar o que as pessoas têm de melhor, né? Assim, então também fazer PDIs que reforcem o que sobra em cada um de nós. Isso é fundamental também, exatamente. Vamos trabalhar naquilo que a gente brilha, né? Que a gente sabe e gosta de fazer. E que dá resultado para a companhia, obviamente. Pelo que, no fundo, você me contrata, você me chama para vir fazer um podcast aqui. Não é pelo que eu não faço bem. Mas a cultura do PDI, pois é, mas a cultura do PDI vamos trabalhar os seus pontos a melhorar, né? A comum e corrente é essa, mas eu acho que tem um bom espaço para a gente desafiar isso. Sem dúvida que tem. Né? Peter Drucker falava disso na década de 50 do século passado. Não tem nada de inovação aqui, mas ainda tem bastante oportunidade de isso se tornar prática. Mas você mainstream do RH, sem Sim. dúvida nenhuma. Sim. E o agente como ferramenta para utilizar é sensacional. E todos os dias nós estamos assim, hoje mesmo, numa discussão sobre evolução de metas, saíram a possibilidade da criação de 2 novos agentes, né? Então, o agente está com uma cabeça grande de pensar como que a gente eficienta o nosso trabalho para liberar o nosso tempo para tarefas que são mais produtivas, né? Sim. Eu acho que o que eu tenho tentado fomentar dentro da TOTOS é que cada vez mais
imaginação e criatividade com consciência crítica, pensamento analítico, vão ser os diferenciais que vão nos permitir criar futuros possíveis. Como que a gente estimula isso com os nossos programas de educação e desenvolvimento? Como que a gente faz convites inusitados para as pessoas para que elas entrem nesse espaço de aprendizado? Você já usou a expressão futuros possíveis 2 vezes. O que é isso? Futuro possível eu acho que assim, tem uma coisa que é você ser follower do que está acontecendo. A outra é você imaginar o que pode ser e criar esse contexto para chegar lá. Ainda quando você tem sinais fracos, um radar que te diz que isso é um caminho, não necessariamente dados e fatos. Você fez que treinamento de foresight ou não? Fez? Fiz. Como é o nome da nossa convidada que falou sobre isso? Esqueci o nome da nossa convidada. Tem várias. Ok, corta essa parte. Não. Posso arriscar alguns aqui. Arrisca. Lala? Não foi a Lala. Lala a gente convida para um próximo. Andréa Bisker? Também não. Olha aí, vamos anotando. Tá tudo gravado. Sintam-se convidadas. Exatamente. Venham para a próxima rodada de gravações. Mas eu não lembro agora também. Mas enfim. É que não foi pro ar ainda. Mas tudo bem, foresight. Então, de novo, reforça o teu espírito inovador de fazer as coisas. Vamos falar de... Como é que a gente se prepara para esse futuro possível? Educação, preparação, upskilling, reskilling, não sei qual é o termo correto, como é que a gente fala sobre isso? Eu já tô aqui pensando na rotina, é uma coisa que deve te incomodar demais, né? Não é o meu forte. Assim, não é o meu forte. Eu gosto de diversidade Desafio, de pensamento, de desafio e tal. Eu sempre falo, até mesmo assim, os processos seletivos que eu participei, várias vezes eu me vi perguntando assim, cara, mas o que você quer mesmo? Porque se você quiser fine tuning, talvez não sou a melhor pessoa para fazer isso, vão ter outras para fazer isso. Eu sou uma pessoa que gosta de drivar mudança. Mas mudança com contexto, não mudança pela mudança, né? Mudança que traz valor. É isso, né? Isso. Não é viagem e que traz impacto para o bem comum, assim. Acho que eu sou uma pessoa muito consciente da responsabilidade que a gente tem de criar impacto positivo, sabe? Então, eu tô sempre também olhando para isso. Como é que o Brasil tem que ser melhor porque a TOTVS existe. Né? E no fundo, cara, meu time tem que ser melhor porque eu tô ali também. E esse é o papel de cada um de nós, né? Assim, não tem nenhuma vaidade aqui associada. É muito mais de... A gente tem que estar a serviço de criar valor para além da gente. É isso que é legado no fim do dia, né? Não é mudança pela mudança, não é inteligência artificial pela inteligência artificial. Isso tudo é meio para alcançar um objetivo maior. E não é porque a Vivian quer, né? Então, não, de jeito nenhum. Me fala dessa preparação para o futuro. Eu acho que tem várias coisas, mas eu diria que a principal delas é a gente manter o botão da curiosidade muito ativo. E eu tenho falado isso sempre, né? Assim, e aí você me perguntou de rotina. Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de me alimentar de muitas coisas diferentes para ampliar repertório. Porque quanto mais a gente fala sobre coisas diferentes, né? A gente estava falando aqui na preparação, por exemplo, de arte. É algo que me alimenta, porque a arte sempre dialogou com o passado, muitas vezes fazendo críticas, mas também com esse futuro possível, com um ideal do que é viver bem, com um ideal de sociedade justa, equitativa, igualitária, o nome que a gente quiser dar. Então, assim, eu acho que quanto mais curioso a gente se mantém, mais a gente consegue se preparar para esse futuro. Mas eu acho que a gente precisa ser intencional, né? Então, hoje, por exemplo, um dado legal de contar para vocês. A gente tem essa medição lá. Hoje, 40% das nossas pessoas têm inteligência artificial nos seus planos de desenvolvimento individuais. Por que isso aqui é legal? Porque não está no contexto da gente aprender teoria. Eu acho que a teoria sobre a inteligência artificial, a gente está sendo inundado de informação e não precisa de grande esforço para você chegar lá se não chegou até você, né? Assim, está disponível o conhecimento. Mas o que eu acho que é a grande sacada nesse momento é como estimula a prática. Porque eu tenho dito, mesmo numa empresa de tecnologia brasileira, poucos de nós vamos codar a inteligência artificial. Mas todos nós somos usuários. E seremos cada vez mais usuários de inteligência artificial. Então, quanto mais a gente quebrar essa barreira da experimentação e as pessoas perceberem que isso vai para um campo de ampliação da potencialidade humana, mais valor a gente vai conseguir tirar. E sendo a maior empresa de tecnologia do Brasil, eu acho que cabe a gente mostrar esse futuro possível. Números, indicadores, AI, desenvolvimento de agentes, você tem uma área dentro do RH que faz isso ou é
outro departamento que te ajuda? Tem uma área dentro da TOTVS que é quem regula, vamos chamar assim, até porque o uso ético, transparente, a governança ela é muito importante nesse contexto, que é a área chama IDEA lá, né, que é inteligência, dados, inteligência artificial e dados, na TOTVS, mas todos nós participamos, né, como laboratório de prática, então todo mundo do RH pode participar. Nesse caso foi eu e o meu time de diretos que criamos esse, mas hoje já tinha um que era para os N3 discutirem um agente. Então, a ideia é fomentar que todo mundo se sinta parte dessa criação. Então, eu acho que parte de se preparar é a gente pensar que inteligência artificial, já que a gente está falando disso, vai mudar o jeito da gente trabalhar. E é óbvio que toda vez que a gente fala de grandes mudanças, a gente fala de medo. Mas qual que é o antídoto do medo? É a experimentação. É eu ver que, peraí, isso aqui não vai me substituir se eu embarcar. Se eu não embarcar, tem uma boa chance de eu ser substituído. E para eu embarcar, eu preciso entender quais são as potencialidades que eu tenho de ampliar o que eu faço. Eu tenho dito, e o Fernando que trabalha comigo lá, que vocês conhecem bem, está com um to-do, que é olhar para todos os nossos job descriptions e ver qual o percentual dos nossos job descriptions que pode ser feito por um agente. E aí, a pergunta mais legal não é essa. A mais legal é, tá bom, e o que a gente vai fazer com esse tempo que vai liberar para a gente? Porque é isso que vai oportunizar a gente pensar coisas novas, que vão ter impacto para a gente, para os nossos clientes, enfim, para todo o ecossistema do qual a TOTVS faz parte. Como é que você supera a resistência a esse movimento? Com diálogo. Falando, isso aqui que eu estou dizendo para vocês está extensamente comunicado na empresa. É o convite para vem participar disso com a gente. Põe a mão na massa aqui com a gente, né? Assim, vamos criar um agente, vamos ver como vamos usar o agente, vamos testar, vamos olhar se tem vieses, precisamos ter supervisão sobre isso. Então, chamar todo mundo para essa conversa da experimentação, eu acho que é o que diminui a resistência. E quando as pessoas veem o valor disso, que, cara, meu PDI pode ficar muito melhor do que o PDI que eu fazia sozinho ali com os meus botões, eu acho que as pessoas veem que isso é valor. Afinal de contas, a grande maioria de nós quer se desenvolver, quer crescer, quer se superar, quer evoluir. Tem outro caso de uso para você compartilhar com a gente? Tem vários casos de uso, desde contratos que a gente está fazendo, tem várias áreas da empresa. Tem de conteúdo para marketing, acho que um bom caso que eu posso contar é o vídeo que a gente fez da nossa campanha deste ano, que a gente lançou lá no Universo, foi 100% feito com inteligência artificial. Que bacana. E tá incrível. E como é lógico. Tá incrível, é ótimo. E como é que isso não incomoda as pessoas? O quê? Não tem gente incomodada? Os incomodados, como é que funciona? O AI está fazendo algumas coisas? Porque tem uma equipe de marketing que reporta para você e a inteligência artificial foi lá e fez um vídeo incrível que você está falando. O time fez junto com a inteligência artificial. Somando, né? É isso. A gente acredita, esse é o nosso valor, inclusive, está escrito nos nossos valores. IA mais IH. E bold no IH. A inteligência humana. Então, assim, como a gente coloca o humano para drivar a IA. É sobre isso. Então, o time de marketing achou divertidíssimo fazer isso. E que ficou incrível, né? E palmas para todos, né? Para toda a equipe, né? O Marcelo costuma dizer que ele também é um maniático, obsessivo, compulsivo com apresentações que ele faz. E agora ele começa a testar as apresentações dele com IA e vai lá e a IA responde para ele muito mais legal do que ele pensou. E ele começa a ficar... É um pouco constrangedor isso, mas Mas que sai um resultado melhor. É isso que aconteceu com a apresentação, né, do Universo TOTVS, né? Do tipo assim, cara, uau! Já estava incrível, né? Porque eu tenho certeza que o teu time não é um time de primeira. Foi lá e ampliou capacidades humanas. É isso que a gente acredita. Né? Esse evento é sensacional. Esse evento é muito bacana. E aí, por que marketing e recursos humanos juntos? Isso não faz o menor sentido, Vivian. Eu acho que assim... É claro, tem uma coisa aqui que é assim, eu já transitei por várias áreas, né? Várias pessoas me falam assim, você é de RH? Eu falei, não, eu estou em RH. Eu já estive em várias outras áreas também, né? Então, obviamente que esse background diverso, que é fruto da minha curiosidade, inclusive, me ajuda. Mas, quando o TOTVS me ligou, né, assim, a princípio a ideia era recursos humanos. Eu falei, olha...
Recursos humanos, eu tô aqui numa posição fazendo recursos humanos já, eu tô querendo voltar mais para perto do negócio. Um negócio que me chamaria a atenção é ter uma área de negócio comigo. E o marketing é super importante, né, dentro da TOTVS. Então, apareceu a ideia de juntar as duas áreas, baseado um pouco no que era a minha experiência, mas eu acho que não é um personograma, porque, no fundo, o que eu acho é que essas duas áreas juntas são áreas que olham para as pessoas. Minha vice-presidência tem um DNA de gente. Uns olham para as necessidades das pessoas de dentro da TOTVS. Outros olham para as necessidades do mercado, das pessoas de fora da TOTVS, dos clientes. Também são muito importantes. E os franqueados são tremendamente importantes nesse contexto. Então, eu acho que a junção dessas duas áreas traz uma potência e ficou tudo mais rápido, mais ágil, né? Quando eu penso, por exemplo, em marca empregadora, a potência que a gente ganhou de ter o marketing com a gente, né? Assim, e tem números para isso. Então, por exemplo, o nosso programa de estágio, né? É claro que tem algumas coisas que a gente faz que trazem tração para o programa. Então, um bom exemplo é o fato da gente não ter limite de idade no programa. Mas a junção da gente ter marketing e RH juntos, né? Criou uma capacidade da gente contar uma narrativa do que é você vir estagiar na maior empresa de tecnologia do Brasil, que fez a gente dobrar o número de inscritos, né? A gente teve mais de 42 mil inscritos. Não tem limite de idade. 42 mil inscritos no programa. Não tem limite de idade. Não sei quantas eram, mas é bem longe desse número. Mas precisa estar recém-formado? Não precisa estar recém-formado. Então, pois é, mas isso não faz sentido também. Mas você tá o muito... programa de estágio... Old school, né? O Marcelo deixa ele, é de outra geração. Eu tô me comportando diferente agora. Ele já foi estagiário. Nessas perguntas. Você foi estagiário. Não, eu nunca fui estagiário na minha vida. Foi. Já te falei isso. Nunca. Foi. No pós, que você foi fazer estágio lá na Pin People. É verdade. Eu fui estagiário agora, aos 50 e tantos anos de idade. Viu? Olha aí. Aí, você pegou o conceito. Esquece, né? Verdade. Você pegou o conceito. Esquece. Se a gente vai falar de que a gente tem várias carreiras ao longo da vida... Era isso. Vamos experimentar. É isso. E se a gente acredita que todo mundo pode contribuir, independente da idade, é o que a gente acredita. Inclusive, temos um grupo que foi lançado, né, discutindo toda essa história do idadismo, etarismo e tal, e das coisas que estão associadas a gênero, inclusive, nessa conversa. Então, por exemplo, um papo que a gente teve lá e que tem tudo a ver com isso aqui por exemplo, falar sobre o impacto da menopausa na vida das mulheres, no trabalho das mulheres também. Isso aqui tem impacto, a gente não pode fingir que isso não está acontecendo com a pessoa. Então, a ideia de não ter idade tem a ver com isso, de você respeitar que todas as pessoas podem contribuir em várias etapas da sua vida e que a gente pode ser expert, mas pode ser estagiário em vários momentos da vida. Aliás, eu estagiei em duas empresas, na Pin People e na Seven Waves, nessa época, aí, nesse período aí. 50 e não sei quanto. E eu não era recém-formado de nada também. Ou talvez fosse, não sei. Tô toda hora fazendo algum curso, não sei. E não precisa. Remunerado. É isso, o estágio não foi remunerado também. Mas foi demais, foi uma tremenda experiência, um ótimo experimento. Aprendizado valioso é sempre uma tremenda experiência. Não importa se chama estágio, trainee, PDI ou que nome tenha. No fundo, a gente está falando de lifelong learning. Qual é, voltando na coisa do marketing do RH, qual é a sinergia que tem em marketing e RH? Tem total sinergia, né? Assim, então, a gente percebe que o fato do RH conhecer as sutilezas do humano, as preocupações que estão habitando, né, o inconsciente coletivo dos nossos colaboradores ajuda a informar o marketing de que caminhos a gente precisa tomar. E na maior parte das vezes, muitos dos medos que a gente tem, eles são medos universais, né, gente? Que eles acontecem na TOTVS, mas acontecem fora da TOTVS, nos nossos clientes, nas nossas casas, enfim. E do outro lado, eu acho que o marketing ajuda o RH a também melhorar até como a gente posiciona os nossos produtos, né? As nossas práticas, porque traz uma disciplina de olhar para resultado, de olhar para que impacto isso vai causar. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de credibilidade, a gente aumenta muito tendo essas duas áreas, porque você aumenta o lastro técnico, mas também aumenta o lastro humano, assim, de colocar as pessoas no centro. Bacana. Mas isso também, agora voltando ao dia a dia, você é a pessoa responsável pelas duas áreas, mas as duas áreas devem trabalhar de forma completamente independentes e com as suas demandas e sua vida própria, né? Então, o fato de ter uma Vivian Brogi acima das duas áreas não quer dizer que elas têm que estar ali no dia a dia, convivendo e sabendo né? Como é que funciona um dia a dia, assim, as estruturas, falando agora de
Assim, tem sua vida própria nos assuntos que são de cada um. Então, eu não vou discutir, sei lá, investimento de mídia com o time de RH, não vai fazer sentido. Mas, por outro lado, por exemplo, tudo que a gente pensa de marca empregadora, tudo que a gente pensa de comunicação, e hoje eu tenho até dificuldade de pensar comunicação interna, porque em tempos que tá tudo tão ágil, a comunicação interna vai parar no externo, o externo vai parar no interno. Então, assim, é sobre comunicação. Então, isso tudo a gente pensa junto. E a gente tem rituais onde a gente está junto. Então, a gente tem um ritual que a gente chama de All Together, que é um momento que nós estamos a vice-presidência inteira. E aí, tanto contando o que a gente está pensando em cada uma das áreas e voluntariando uns para ajudarem outros e outras, como também celebrando as conquistas, né? Que a vice-presidência e que a TOTVS vem atingindo com o nosso trabalho, com a nossa paixão, com a nossa vontade de fazer. Outra coisa que nós dois tivemos o privilégio de conhecer um pouquinho, é um projeto maravilhoso da TOTVS, é o IOS, o Instituto de Oportunidade Social. E você, além de VP de Marketing e Recursos Humanos, é presidente do IOS. Então, fala, e tem tudo a ver com o que você está falando de inovação, de futuro, né, de educação para o futuro. Fala sociedade, um pouco mais tudo, né? De impacto. Essa contribuição da TOTVS para o interno, Brasil. O que é externo, do tipo... Nossa, pois é, isso tudo está convergindo para o IOS, assim, todos os conceitos e valores que apareceram na nossa conversa até o momento convergem demais para esse projeto. Educação. Acho que a gente tem que pensar que, assim, o Brasil, nesse momento, tem quase 50 milhões de pessoas jovens. E, muito provavelmente, no nosso lifetime, certamente, a gente não vai ver mais esse número de juventudes. Então, tem uma janela de oportunidade grande da gente olhar para essas juventudes e capacitá-las para o nosso país ser cada vez mais competitivo e progredir, no melhor sentido dessa palavra, né, progredir. Mas acho que a gente ainda tem, né, na linha do que você falou, de que os RHs têm uma oportunidade de olhar para algumas coisas e questionar certos paradigmas, certos padrões, certos jeitos de fazer. Eu acho que para as juventudes também tem, né? A gente tem vários estudos lá, feitos inclusive com institutos de pesquisa dentro do IOS, e quando eu escuto essa história de jovem neném, não tem jovem neném no IOS, gente. Não tem. Sabe o que tem no IOS? Gente que teve poucas oportunidades, porque a gente capacita um público que está em extrema vulnerabilidade social, então as oportunidades que eu tive não são as mesmas que essas juventudes têm e vice-versa, mas que estão ávidos e ávidas, né, por melhorar a sua vida, da sua família, por ter uma vida digna. Acho que a melhor definição é essa, por ter uma vida digna na plenitude do que isso significa. Mas a gente, RHs, muitas vezes, cara, coloca muitas travas, né, assim, para contratar pessoas. E a gente desqualifica uma experiência que elas têm de um corre, eu costumo dizer, né, que, cara, é muito importante para a gente entender o que é o Brasil, quais são os nossos desafios e também para entender a potência do Brasil. Então, acho que o melhor exemplo que eu tenho do IOS é quando a gente vai, e agora, inclusive, vai ter, podemos até ter vocês lá como nossos convidados, que é a apresentação do Criatec, que é quando as juventudes vão apresentar os projetos de conclusão de curso. A gente forma entre 2.000 e 3.000 pessoas por ano, e os nossos cursos são de 6 meses, 300 horas, então sempre no meio e no final do ano tem a apresentação desses trabalhos. E são trabalhos que eles criam do zero, usando soluções, né, dos mantenedores aqui. Então, se a gente estiver falando de gestão, serão soluções de TOTVS. Se a gente vai falando de infraestrutura, por exemplo, né, de computadores, suporte e tal, vai ser de Dell. Se a gente vai falando de atendimento, vai ser de Zendesk. E é muito potente você ver o que eles criam em negócios que beneficiam as comunidades onde eles estão. Eles conhecem os territórios de um jeito melhor do que todos nós aqui nessa mesa. E isso é negócio, porque se você pensar que a TOTVS é uma empresa, né, que tem clientes pequenos a grandes, a gente precisa entender essa diversidade de território e de negócios que a gente tem dentro do país. Então, trazer essas juventudes é um tamanho de educação para a gente. Mais recentemente, né, a gente olhando para a formação mais específica desses jovens, porque é óbvio, num curso de 300 horas, eu não vou conseguir criar super experts ou especialistas no matemática. Eles chegam com uma capacitação em tecnologia, mas não é comparável a alguém que está há anos trabalhando com uma linguagem, por exemplo.
Mas a gente se desafiou, por exemplo, a olhar, agora está acontecendo um que é para a nossa área de serviços. Formação de pessoas que podem dar serviços, né? Dentro do ecossistema da TOTVS, mas já teve, por exemplo, de cloud, já teve para formar pessoas específicas para a nossa área de atendimento e relacionamento, que é a nossa área de vendas e tal. E o que a gente faz? A gente pega esses jovens egressos e por 3 meses seguintes, a gente pega os nossos super experts e transforma eles em mentores dessa galera. Então, eles passam 3 meses tendo um mega boost de conhecimento prático, mas também daquilo que a gente, com a experiência, vai acumulando de segredos do fazer bem, fazer mais rápido, do pensar diferente, que isso a experiência te dá acumulada. Mas, no final, o que termina é esses caras experts voltando e falando, cara, eu aprendi tremendamente com eles, porque eles me fazem perguntas que não estão mais no meu radar, porque eles trazem um contexto de vida que eu não vivi. Então, acho que essa troca intergeracional, e até ontem eu ouvi num evento e fez muito sentido pra mim, pra gente parar de falar desse negócio de mentoria reversa, porque não tem, né, esse negócio. Isso, exatamente. Não tem Tiro isso. reversa. Exato, é sempre mentoria. Mentoria. É sempre sobre aprender com o humano, em todas as fases da vida, todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar. Mas quando a gente faz isso de um jeito intencional, mas ao mesmo tempo orgânico, acho que isso ganha uma potência que a gente tem visto muito valor. Eu sou, assim, muito convencida de que a gente precisa trabalhar para tornar o Brasil cada vez mais competitivo do ponto de vista de tecnologia. E não é um projeto só da TOTVS, é um projeto onde outras empresas podem ser parceiras. Pessoas físicas podem ser também parceiras. Todo mundo. Então, busca lá na internet o site do iOS, dá uma olhada no que tem lá. Conhece as nossas vagas se você for jovem, mas se você for empresa, fala com a gente. Se você for alguém que quer oferecer suporte para a gente, às vezes um kit lanche, por exemplo, a gente tem muitos jovens que a refeição mais relevante que eles têm é dentro do iOS, então tem muita oportunidade para contribuir, gente. O Instituto, no final do período do Instituto, essas pessoas, algumas são absorvidas pelas empresas, né, participantes, e outros vocês colocam no mercado, vocês capacitam para o mercado, para a sociedade, né? É isso, né? Eu lembro dessa... É isso, né? Tem uma parcela que a gente contrata para a gente, os mantenedores e todas as empresas parceiras, porque eu posso ter, inclusive, uma empresa que quer fazer uma turma específica, sei lá, de atendimento para um produto específico, a gente consegue fazer isso, a gente chama de co-brand, mas tem sempre um número de pessoas que a gente disponibiliza para o mercado, porque a demanda de pessoas letradas em tecnologia só aumenta, gente. Claro. O mercado tem um déficit já e isso aumenta todos os anos. E em todos os lugares que eu vou, se perguntar, por exemplo, para um RH, quem tem juventudes capacitadas em tecnologia suficientes dentro da sua empresa? Não levanta uma mão. Não, ninguém tem. Né? Você levanta a mão. Mas eu levanto a mão aqui dizendo, olha, a gente tem solução escalável de um negócio de impacto. Porque falta uma iniciativa organizada pelos vários players do mercado para formar mais gente como deve, em vez de ficar nesse joguinho de rouba-monte que só inflaciona e não ajuda nada, não ajuda ninguém. Quanto mais a gente fizer junto... E é o que você falou, para o Brasil crescer é investimento em tecnologia e produtividade que vai fazer a diferença. É a última. Fecha. Não vou fazer a última, porque a última... Mas assim, qual o futuro possível da TOTVS? Ótima pergunta. Então, ótima pergunta para fechar, cara. Excelente. Acho que o futuro possível da TOTVS é um futuro onde a gente fica cada vez, né, mais relevante para os nossos clientes. A gente tem um valor lá que diz que o cliente é para a vida. E para que isso aconteça, a gente tem que estar não só com as melhores soluções, com os agentes para automatizar, mas sobretudo com as melhores pessoas à disposição de entender o que é valor para esse cliente. E ser isso que a gente acredita que é o Trusted Advisor, né? Porque a gente acredita que todo mundo pode crescer e evoluir com a gente. E isso vale para dentro e vale para fora. Então, eu acho que o futuro da TOTVS é um futuro abundante de evolução e crescimento. Bom demais. Vamos fazer mais um sobre marketing agora? Vamos fazer outro? Vamos fazer outro episódio sobre marketing. Você engloba, inclusive, as duas áreas, né? Muito bem. Fazer um episódio sobre marketing. Pode ser. Dá para fazer várias coisas, né? E as duas convidadas que ela sugeriu. Obrigado, Viviane. Obrigada, gente. Parabéns, vida longa. Muito obrigada. A você.
Vamos Muito sempre obrigado, juntos. parabéns. Obrigada. E obrigado a você também que nos assistiu. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.